Boa tarde a todos. Nós estamos voltando aqui a parte 2 da videoaula configuração do servidor DNS. Na aula um, o que eu fiz? Eu instalei o WebMin, instalei o Bind9, né? E agora eu vou utilizar o WebMin para acessar o Bind9. Aqui eu já tenho na minha lista aqui, ó, localhost 2.10.000, que é a porta, tá? Que o WebMin funciona, né? É importante, gente, caso você não encontre o WebMin aqui na lista de servidores, que você venha aqui em Refresh Modules. O que é o Refresh Modules? Ele vai buscar pelos módulos aí que estejam configurados e instalados para que o WebMin possa acessar, tá? Então, Refresh Modules, caso você reiniciou o servidor aí e ainda não conseguiu encontrar o Bind9 aqui na lista de servidores, ok? Outra coisa que você pode fazer também é buscar o Bind9 aqui, tá? É só digitar Bind9 e procurar ele aí na lista de módulos aí, ok? Depois você clica aqui em Server, observem que o Bind DNS Server já vai estar aparecendo aqui, ok? Antes de configurar o Bind9 como DNS Server, gente, nós precisamos vir aqui em Network, tá? E em Network nós vamos fazer as configurações, vamos verificar aqui as configurações das placas de redes, ok? Aqui eu tenho a ETH1 com IP 9268.1.86, que está pegando o IP do meu roteador, e a ETH2, que é a placa de rede 2, que está com IP manual, que está indo para minha rede local, tá? Olha só, aqui ó, eu tenho o IP dela aqui, ok? Depois dessa parte aqui, vamos fazer o seguinte, ó, nós precisamos clicar aqui do lado direito, tudo referente à opção, tá? Eu vou clicar na opção Network Configuração e vou na opção Host Name and DNS Client, tá? Observe aqui com atenção, ó, que ele vai me dar aqui as opções de DNS, tá? Ele está pegando o gateway da minha rede, está usando ele como DNS, mas no caso não é isso que eu quero, tá? Lembra que no começo eu montei um slide dizendo como que seria o projetinho da minha rede? Que a classe de IP dos clientes seria de 192.68.1 até 254, que o meu domínio se chamaria wilson.prof.br, que o nome das máquinas, que, por exemplo, o servidor será Ubuntu Server, né? Então agora eu tenho que começar a configurar tudo que eu já tinha planejado, né? Começamos pelo nome do servidor, Ubuntu Server, ok? O IP do meu servidor é 192.168.0.1, ok? E aqui, qual que é o meu domínio, que eu ainda não criei, mas eu já sei que o nome dele vai ser wilson.prof.br, ok? Aqui nós já temos o IP do servidor DNS, que vai ser o nosso servidor principal, o nome do domínio, o nome do computador. Agora eu vou apertar o botão Save para salvar essas configurações aqui, ok? Então o hostname and DNS client já está configurado. O network, que é as placas de rede, também já está pré-configurada, certo? Agora eu vou configurar o meu servidor. É só clicar aqui em Server e eu vou aqui na opção Bind DNS Server e agora eu vou começar a configurar o meu servidor DNS e configurar os meus domínios, tá? Desce com a barra de rolagem e perceba que na parte inferior existem DNS Zones. Nós temos aqui várias opções, ó. Eu vou na opção Create Master Zone, ok? Eu preciso criar uma zona master, tá? Aqui em zona master eu vou fazer as configurações aqui de acordo, ok? Então aqui a zona master vai ser o wilson.prof.br, ok? Aqui eu vou colocar o e-mail que vai ser root arroba local root@wilson.prof.br, ok? Forward names de address, né? Aqui tem essa aqui seria a zona primária, né? E aqui seria uma zona reversa.
Observe que já é simples a configuração da zona, tá? Bem simples, bem prático. O que que eu fiz? Coloquei o nome do domínio, domain name, certo? Coloquei aqui já está o nome do servidor que eu já tinha configurado e o e-mail address, que seria root@wilson.prof.br. Vamos continuar aqui, né? Configurações simples, né? Aqui eu posso colocar o nome do domínio ou eu também posso colocar o nome do servidor, tá? Como o domínio ainda não está funcionando, né? O Ubuntu Server também pode ser uma opção, tá? Que vai resolver da mesma forma as mensagens. É só apertar o botão criar. Olha só, o name server já está criado aqui, ok? Agora o que eu preciso criar é a direção, certo? A direção eu vou colocar aqui, ó, address. Eu vou colocar aqui o nome do meu servidor, da zona wilson.prof.br, ok? Aqui, se eu estivesse trabalhando com Windows, aqui seria como se fosse um host, ok? Eu estou dizendo a direção que vai ser enviada, certo? Quando eu estiver na zona minhacasa.com, tá? Então, o endereço é o seguinte, é o host, que é o Ubuntu Server, e o endereço é o IP para onde vai. Ou seja, toda vez que alguém procurar o Ubuntu Server, ele vai ser direcionado para o IP 192.168.0.1, ok? Isso aqui é como se eu estivesse criando um host no DNS do Windows, tá? Ou seja, ele está criado aqui, ó, ubuntu server.wilson.prof.br. Observem aqui que agora eu já tenho a minha zona criada, ok? Ou seja, o meu ponteiro já está criado, o meu host aqui, ó. Quando eu clicar, você já vai perceber que é ubuntu server.wilson.prof.br e o IP aqui para onde está sendo redirecionado, tá? Eu vou clicar agora em index. O nosso próximo passo é criar uma zona reversa, tá? Então eu tenho que criar mais uma zona master, porém agora eu vou criar ela reversa, ok? Bastante atenção que para mim criar ela reversa adequadamente, eu vou colocar o IP 9268.0 e eu não vou terminar esse IP, ok? Eu não vou concluir o nome desse IP. Isso aqui vai ser preenchido para mim automaticamente, tá? Observem com atenção que aqui eu vou colocar o root @ubuntuserver.com, tá? A zona reversa é como criar a zona reversa no Windows, é super simples, super prático. Apertou o botão criar, está criado, ok? Observe que agora nós temos, aliás, nós ainda não temos, né? Server name temos aqui, ó. Olha a zona reversa como que ficou agora, ó. Ou seja, o Ubuntu criou automaticamente pra gente isso, certo? Observe agora com atenção que eu tenho a zona direta e agora eu tenho a zona reversa, ok? Observe aqui com bastante atenção que eu posso clicar aqui na zona inversa, tá? E observe com bastante atenção que agora eu preciso dizer a direção. No local da direção, o que que eu vou colocar? Quando eu criei a zona maestra, a primeira, a zona mestra, eu tive que criar a direção, certo? Agora, quando eu estou criando a reversa, eu também tenho que colocar a direção. Então, no final do número IP eu coloco 1, ok? E aqui eu coloco para onde que vai, que é ubuntu server.wilson.prof.br, ok? Olha só, bastante atenção, eu criei a zona master reversa e agora eu estou dizendo a direção, ok? Quando eu criei a master normal, eu também criei a direção. Olha só, aqui já está criado, certo? Ou seja, esses arquivos são dependentes, um depende do outro. Agora, bastante atenção nesse próximo procedimento, que é assim, quando eu criei a zona direta, eu criei
a direção. Quando eu criei a zona reversa, eu criei também a direção. Porém, agora, na zona principal direta, eu vou criar um objeto chamado aliás, tá? Esse objeto, aliás, é só para a zona direta, para a zona principal, tá? Que é o www, ou seja, quando o usuário digitar www, ele vai emendar com ubuntu server.wilson.prof.br, ok? Detalhe, no final tem que deixar um pontinho, tá? É importante que você crie o aliás, porque quando o usuário digitar www.domínio, ele consiga resolver, ok? É só apertar o botão criar, o aliás é só para a zona principal, certo, gente? Observe que agora olha como ficou o endereço www.wilson.prof.br, ok? Tecnicamente, gente, o nosso DNS já está configurado. Eu aconselho que você teste junto comigo agora e também faça o possível para refazer todos os procedimentos, faz anotação no caderninho, tudo que você precisa estar configurando, tá? E vamos testar o nosso DNS para ver se está funcionando, ok? Aqui no próprio WebMin aqui, ó, eu posso vir aqui e dar um stop. Eu vou no index module. Vou dar aqui um stop bind para parar o servidor DNS e vou dar um start bind para ele reiniciar o DNS, certo, gente? Agora eu vou aqui em aplicativos, acessórios, terminal. Vou digitar sudo su para entrar como root no sistema. Digito a senha e pronto. Aqui eu vou digitar ns lookup. O NS do CAP é para testar se o DNS está funcionando. Eu vou digitar Ubuntu Server e vou apertar Enter. Ó, resolveu para o domínio, tá? Na porta 53, ok? Aqui mesmo eu posso digitar www.wilson.prof.br. Resolveu para o IP, ok, gente? Agora, mais uma vez, eu vou digitar 192.168.0.1 e vou verificar se ele está resolvendo, ok? Perceba que ele resolveu para mim tranquilamente, tá? Para que vocês possam praticar um pouquinho mais a questão do criar o CNAME, eu vou criar mais um CNAME aqui, gente, mais um aliás para a zona direta, viu? Ó, bastante atenção. Eu vou criar um aliás muito utilizado por nós, que é o aliás FTP, ok? Olha só, FTP, tá? E aqui eu vou usar o mesmo, Ubuntu Server .wilson.prof.br, tá? Para que funcione também quando eu digitar o FTP, certo, gente? Agora eu volto aqui em index module, vou dar um stop bind para derrubar o servidor bind e na sequência um start bind para subir o servidor bind, ok? Voltando aqui ao terminal, vou digitar agora FTP. Olha só, quando eu digitei FTP, ele já resolveu para ftp.wilson.prof.br e o endereço é 192.68.0.1, ou seja, o meu DNS está funcionando legal. A partir de agora eu já posso criar o meu site, configurar o meu Samba e todos os outros aplicativos aí que vai estar utilizando o domínio e vai precisar, consequentemente, do DNS. Galera, essa é a maneira mais prática que eu já encontrei para configurar o DNS no Linux, tá, gente? Porque se você for configurar em modo texto, que também eu tenho um passo a passo explicando, você vai ter que configurar arquivo por arquivo, tá, gente? Arquivo por arquivo, ou seja, você vai ter que criar primeiro o arquivo da zona direta, depois vai ter que criar o reverse, tá? E você vai ter que criar todos os arquivos que é dependente, porque, por exemplo, a zona mestra, a zona master direta, tem que criar um arquivo que depende dela, que é os arquivos host, que é o cname, entendeu? Aí você tem que criar um por um separado e interligar esses arquivos, dá um pouquinho mais de trabalho, tá? Mas se quiser usar a ferramenta WebMin, é uma ferramenta fantástica que permite que você gerencie o servidor pela interface web, tá? O SSH, por exemplo, você loga como se fosse por um terminal, né? Como se fosse um telnet da vida, assim, para acessar o servidor, fazer alterações, configurações, mesmo sendo pela internet.
O WebMin não. O WebMin você faz a gerência do servidor através da interface web, né? Que é bem mais prática, bem mais amigável, né? Se você for usar PHP ou MySQL, você vai conhecer uma ferramenta super interessante que é o PHP né? Para gerenciar o servidor, né? Então, se você for trabalhar com Samba, você também vai conhecer uma ferramenta muito legal para trabalhar com Samba na interface web, né? Então tem vários aplicativos com interface web para estar gerenciando os serviços do Linux. E esse aqui é um super interessante aí que eu conheço, que é o WebMin, que eu estou indicando para vocês na configuração do DNS, tá? Até a próxima videoaula. Obrigado a todos. Espero que tenham gostado.